Olá pessoal, eu sou o Bispo Miguel Shoa. Eu sou Juliane Shoa. E esse é mais um Paz na Palavra. Hoje nós estamos iniciando Paz na Palavra, a terceira temporada, com os estudos sobre disciplinas espirituais. Temos visto como meditar, temos visto como ter um tempo a sós com Deus. Na oração. A oração, especialmente, falamos sobre oração na semana passada, e hoje vamos falar um pouco sobre incluindo a leitura da palavra no seu devocional. Como fazer isso, o que pode dificultar. Vamos ajudar você a entender melhor algo que parece, às vezes, complicado, mas é muito simples. Você vai ver hoje. Muitas vezes a gente encontra pessoas que dizem, compartilham, eu queria conseguir ler mais a Bíblia, eu queria conseguir ter mais tempo de leitura da Bíblia, e acabam dizendo que não conseguem, ou que não conseguem ter um tempo para isso, né? De fato, mas eu não leio porque eu não tenho tempo. Eu acredito, vocês também aí, que talvez esse seja o argumento que nós usamos mais, é falta de tempo, né? É verdade. Aliás, não é só para isso, para tudo a gente diz que não tem tempo. Não temos tempo, então vamos tentar ajudar nesse sentido também, né? Isso. O primeiro passo seria justamente o quê? Combater as distrações. Ai, meu Deus, como distrai. A nossa mente viaja. Até um passarinho que passa, você se distrai. Tem que aprender o passarinho passar e você louvar o Senhor por ele. E não se distrair para saber que tipo de passarinho é. É verdade. Mas é um ponto que nos pega, são as distrações. O que é que a gente tem para falar sobre isso? Sobre essas distrações. Olha, qual é a maior distração dos tempos atuais? Alguém vai dizer o futebol, o outro vai dizer que é passear na praia, acampar. Não. Distração no sentido não só de você fazer algo que você gosta, mas se distrair, tirar a atenção de algo importante. Isso. O que é que se usa mais hoje, se não é esse negócio aqui? O celular com acesso a Mídias sociais. Exatamente. Mídias sociais. Não adianta. As pesquisas mostram, gente, o Brasil é fantástico. O Brasil é campeão do mundo em futebol, a 16ª economia do mundo não está bem. Mas sabe quando ele é vice-campeão mundial no uso de redes sociais? E essa pesquisa mostra que isso acontece entre 185 países, nós somos o segundo. Olha só. Pois é. E uma vez eu li um artigo dizendo que não só usa, mas usa mal a rede social. Usa mal. Porque tem países que não usam tanto, mas usam bem. Tem pessoas que sabem usar. O Brasil usa muito mal. E usa mal. E diz que, em média, o brasileiro passa 3 horas por dia nas redes sociais. É inacreditável isso. Se você parar para pensar assim, 3 horas por dia fosse revertido em leitura e oração da Bíblia, o que é que aconteceria, né? É um avivamento. É um avivamento misericórdia. Mas aí você pode virar e dizer assim, Ju, Miguel, eu nem tenho esse negócio no meu celular, nem uso isso, né? De vez em quando só posto alguma coisa que o meu filho, que a minha filha marca lá e diz, mãe, reposta, pai, reposta. Eu só vejo pra isso, minha filha, né? Você pode estar dizendo isso. Só que acontece que não é só rede social que é um agente de distração na nossa vida. O ponto principal aqui é, nós temos cada um que identificar na nossa vida, na nossa rotina, o que é que tem nos distraído. Porque aqui a gente não está falando de afazeres que são necessários, não, minha gente. A gente precisa acordar, a gente precisa trabalhar, a gente precisa cuidar de filho, a gente precisa... atividade regulares física, da vida, né? Comer, a gente precisa... Tudo isso. A gente está falando de coisas que, entre aspas, são supérfluas, que a gente poderia substituir por um outro tipo de atividade, mas por um motivo A ou B, nós não estamos fazendo. E, por alguma razão também, estamos permitindo que nos roubem esse tempo que é precioso. É porque, como o Ju falou, a rede social pode ser uma maravilha, um instrumento muito bom. A questão, não só a rede social, as outras coisas que ela falou. Não é que você vai passar 3 horas lendo a Bíblia, não é isso. É que, por passar 3 horas lá, significa que você tem tempo. O pastor John Piper disse o quê? Que se descobriu que todos os crentes têm tempo para orar depois que foi lançado o Facebook.
Todos os crentes têm tempo para orar. Descobriram isso depois que foi lançado o Facebook. Foi uma das primeiras redes sociais que contagiou mesmo o povo. Mas nós não queremos demonizar as redes sociais. Não. Nós as usamos e precisamos saber usar. E eu Apenas uso como muito distração, também, né? Miguel usa, nós usamos, porque é um meio de estarmos conectados e expandindo a palavra de Deus. Então, hoje o assunto é como introduzir a leitura bíblica no seu devocional. Porque é importante que você saiba disso. Não é só ficar meditando e pensando na vida, não. É ler a palavra. É ela que traz vida. E o que é que acontece? Qual é a Primeiro, primeira sugestão? combater as distrações. E agora a gente vai para o segundo ponto, que é tenha um plano de leitura bíblica. Um plano de leitura. O que é que você está lendo? Muito, minha gente, muito. O que é que acontece? No nosso devocional Meu Tempo com Deus, né? Tem uma sugestão para leitura bíblica toda dentro de um ano. Só que eu não sou igual a Miguel, nem ele é igual a mim, nem você é igual a mim, nem eu sou igual a você. Então, cada um de nós temos uma rotina diferente e nós temos também um ritmo de leitura diferente. Diferente, isso. Então, é muito importante a gente observar isso e respeitar. Porque, de repente, eu pego, eu vou ler a Bíblia toda em um ano, né, amor? Aí você começa, se empolga, vai lá dar um tique Gênesis 1, então, um dos capítulos mais lidos da Bíblia. Mas aí o que é que acontece? Com o tempo você perde aquilo, deixa as distrações tomarem esse tempo, e aí você desanima, e aí você já não consegue mais dar seguimento no plano de leitura. Porque, veja, ler a Bíblia com um plano é um risco, tem que ter cuidado. Por isso que Juliana está dizendo isso. Porque você não tem a dinâmica que ela tem ou que eu tenho. Talvez a pessoa quer ler a Bíblia em 6 meses. Tem gente, minha gente, que usa plano de leitura em 90 dias. Sabe eu o não que vai consigo. acontecer? Você vai ler, mas não vai meditar, refletir. nem orar. A Bíblia, porque a Bíblia gosta de orar ela, né? Isso. Ler, Ler pensando, orando. aplicando, etc. Então esses planos, tem plano até de 3 anos. O plano do livro de oração comum, os lecionários, é um plano para 3 anos, ano A, B, C. Ninguém tem pressa de ler a Bíblia toda. Ela toda tem conteúdo para a gente. Toda ela tem ensino para nós. Exatamente. Vê o que está lá em João 6:63. As palavras que eu lhe disse são espírito e vida. Então, minha gente, não importa o seu ritmo. O que nós queremos incentivar você é que mantenha a disciplina da leitura diária. Eu leio um capítulo só, Gil, por dia. Leia, leia. Se o seu plano você não consegue fazer em 6 meses e um ano, bote de 2, bote de 3. Gente, tem planos gratuitos na internet. É só você no Google colocar plano de leitura bíblica em 3 anos. E vai seguindo no seu ritmo. Não se desafie de querer ler logo a Bíblia. O seu desafio é, eu quero ler a Bíblia toda. Pronto. Amém. Okay. Boa. Se não for no ano, pode ser em 2 anos ou 3 anos, como a gente disse. O importante é ler. Importante Mas é ler. lembre-se que eu digo às vezes no culto, não é ler para acabar. É ler para absorver. Amém. Né? Isso. Terceiro ponto. Lembre-se que a palavra de Deus é viva e eficaz. Hebreus 4:12, olha só. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Olha que poderoso. Veja bem, como é que uma leitura... Eu estou com a Bíblia aqui, ó. Aqui eu vou ler agora. Suscitaram também entre si uma discussão sobre a qual deles parecia ser o maior. Então, mas Jesus lhe disse, os reis do povo... Peraí, tem alguma coisa ali. Vós não sois... Acabei. Pronto, eu li hoje. Eu quero saber o que é que isso foi vivo, o que é que isso foi eficaz, onde é que essa afiada penetrou na minha vida, onde é que ela separou minha alma do meu corpo, do meu espírito, onde é que eu julguei os pensamentos do coração e a intenção do coração. O problema não está na palavra, o problema está em quem está lendo a Eu palavra. leio a palavra. Como eu leio a palavra? Gente, mas olha que interessante isso. Deus fala conosco de maneira extraordinária e rotineira através da palavra. Como assim, Ju? Extraordinária porque a palavra de Deus, isso que Miguel acabou de falar, é algo sobrenatural. É algo que vem do Espírito. E rotineira no sentido de todo dia eu tenho uma rotina de ter o meu momento na palavra do Senhor. Olha que bênção. Qual é a ideia dessa leitura? É de alimentar-se diariamente. Mas tem que saborear. Você quer comer todo dia comida de astronauta?
Não. Comida de astronauta é uma maravilha. Você não sente gosto de nada, é rápido. Você bota lá aquelas cápsulas, Totalmente funcional. nutre lá tudo, seu corpo fica funcionando. Mas você não tem sabor nenhum. É verdade. Então a palavra de Deus lida nessa pressa, nessa maneira, não tem sabor. E o salmista ele diz que tem deleite na palavra do Senhor porque nela ele medita de dia e de noite. A palavra, gente, faça uma prova. A leitura da palavra de Deus traz um prazer inestimável, incalculável e inexplicável. É realmente fonte de vida, fonte de alimento, como a própria palavra diz. Então experimente, sabe por quê? O quarto ponto aqui é, essa vida devocional é mais simples do que a gente imagina. Porque Também a gente acho. sempre coloca a disciplina como um tabu, na verdade. Primeiro, o grande tabu é a disciplina. É o tempo. E para o tempo tem que ter disciplina. Então uma coisa amarra a outra. É, porque muitas vezes, vou dizer, olha, assim que eu me converti, eu saí vendo muitas biografias de homens e mulheres de Deus, assim, né, como grandes exemplos. E aquilo eu via assim, que a pessoa tinha um tempo devocional assim, gigantesco, um tempo de oração de gigantesco, leitura e etc. E por muito tempo eu fiquei, né? Mas, gente, eu tinha também meu trabalho, eu tenho meu trabalho também hoje em dia. Então, tem outros afazeres, tem outras demandas na minha vida que eu não consigo passar 7 horas tendo o meu momento com Deus. E muitos deles tinham, assim, né, um tempo muito intenso, claro, foram muito usados pelo Senhor, né? Logicamente, quanto mais você busca, né, mais intimidade, conhecimento, etc., né, você vira uma arma realmente mais poderosa na mão do Senhor. Porém, a gente tem que olhar para a nossa realidade. E aquela época foi uma, a nossa época hoje é outra. Então, a gente não pode trazer esse peso de comparação. Não pode, porque Elias vivia na caverna lá, ele tinha o tempo dele, aí então você vai ter que ter o tempo de Elias. Tem gente que se pune por isso. Isso. E realmente não é. Você faz essa leitura de qualquer forma, assim, em qualquer lugar que você consiga absorver. Isso. Eu, por exemplo, se for ler no ônibus ou no carro, eu não consigo. Eu também Porque eu não. fico Mas tem tonto. gente que consegue. Tem gente que consegue ler, escrever, consegue fazer tudo. No ônibus cheio, sentado ali, consegue. Eu, quando ia para a faculdade nos ônibus, eu botava coisa para ouvir. Eu ficava escutando a Bíblia, então, mas ler eu não consigo. Então, encontre sua maneira e seu lugar também, né? Exato, porque você tem que entender que é aquele momento que você vai ter o contato direto com a palavra de Deus, sem intermediários. É você e Deus, o que Deus vai ministrar ao seu coração de maneira devocional. Porque existe leitura também, devocional, né? Porque existe também o quê? Você está lendo e às vezes surge uma dúvida. O que é que essa passagem quis dizer? Eu não entendi muito bem. Então, se é o seu tempo devocional, você extrai daquilo que você entendeu, ora daquilo que você entendeu. Marca ali, reserva, para ter o seu tempo de estudo. É um outro tempo, não é verdade, amor? Por isso que eu gosto de ler a Bíblia com uma caneta do lado. Se possível, até com um bloco, mas eu uso a própria Bíblia. Então, na própria Bíblia. Agora tem essas Bíblias que tem lugar para você escrever, né? Eu tenho, Pronto, um espaço para escrever. Porque ali teve uma dúvida, eita, Vou tô com dúvida, vou sobre pesquisar. isso. Faça disso aqui, assim, o convívio com isso aqui, não precisa você ter... Aliás, a Juliana já marcou a minha aqui. Ó. Foi. É minha, ela marcou, mas é hábito dela. Aqui toda vez que eu leio, eu marco. Mas não tem problema, eu também marco. Então, você pode fazer isso na Bíblia, porque fica a sua Bíblia. Isso. Ou A sua, minha? né? Nossa. Que é nossa. Mas aqui então, minha gente. Então, mas essa parte do estudo é sim importante. Tem Bíblias hoje em dia que vêm comentadas. Outra dica que a gente pode dar para você é o que facilita o entendimento é muita Bíblia aqui de estudo, ela tem um contexto daquele livro, o contexto daquele capítulo. Então você já começa a ler os versículos com a outra visão. Uma visão em que você se transportou para a história, como o Miguel costuma dizer, vai facilitar você entrar na história e vai facilitar você aplicar na sua vida. É verdade. Então a gente não pode desprezar nenhuma coisa nem outra, mas tente dedicar um tempo especial também para o aprofundamento na palavra de Deus. Eu posso dar uma dica aqui sobre a Bíblia, porque me ocorreu o seguinte, tem muita Bíblia hoje, gente, comentada, são muitas. Mas deixa eu dar uma dica a você, sobre comentada, não é Bíblia de estudo. Bíblia de estudo de fulano. Cuidado. Cuidado. Bíblia de estudo, com toda sinceridade, pentecostal. Cuidado. Por quê? Porque ela vai dar uma ênfase pentecostal. E nem tudo das ênfases pentecostais é aquilo que a gente quer absorver. Ou seja, procure uma Bíblia que seja um compêndio, que seja de vários comentaristas. Pessoas, por exemplo, Bíblia de Genebra. São vários autores, anglicanos, presbiterianos, batistas, vários. Bíblia Thompson, vários comentaristas. Eu particularmente gosto disso e
Estou apenas dando uma dica a vocês. Boa dica. Essa Bíblia aqui é a Bíblia de pregação expositiva, é outra coisa, de Hernandes. Mas é Não, Bíblia especialmente se você estiver não é começando. comentário. Especialmente se você estiver começando, porque com o tempo você vai criando discernimento no espírito e aí você consegue navegar e reter o que for bom. O que é suficiente para você. Exato. Né? E a outra dica, amor, muito importante. Ah, Deus. Orar antes da leitura. E depois. Depois para agradecer a Deus e antes para pedir discernimento e iluminação. Porque lembre que a Bíblia vai falar. E, como a gente viu aqui, alguma coisa distrai, alguma coisa sai do seu entendimento. Busca no Senhor a oração. Porque senão é papel, viu? É letra. São palavras. Você tem que ler no Espírito. No Espírito se torna a palavra de Deus viva. Como costuma dizer, é o único livro que você consegue ler com o autor do lado. Quer dizer, com exceção a mim, que eu leio os livros de Miguel com Miguel do lado. Não podia perder essa piada. Mas então, veja, tem um bom versículo para a gente refletir aqui, que é Salmo 119, versículo 18. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Olha que coisa linda. Olha, não é só esses olhos aqui não, é o entendimento. Para que eu veja a maravilha da tua lei. O entendimento. E assim, a gente sabe que na Bíblia também diz assim, peça e será atendida, etc. E quando a gente ora a palavra de Deus, tem a verdade de Deus para a nossa vida. E a gente ora aquilo que é verdade, que é desejo de Deus para a nossa vida, é essa oração que Deus responde. Amém? A Bíblia, ela tem autoridade na nossa vida, né? E alguém você pode perguntar, como é que um livro de história pode ter autoridade? Não é a história, é o que aconteceu na história que mostra o ensino. O ensino é que é autoritário, que tem autoridade. É o ensino que está ali. E não porque Davi matou Golias. Ok, qualquer outra pessoa, se atirasse no lugar certo, mataria Golias. Qual é o contexto? Aí o contexto é que vai ensinar para a gente quem era Davi, por que Davi fez aquilo, como fez e o que aconteceu depois. Assim é que a gente absorve a leitura da Bíblia. E o que é que acontece também? Na Bíblia, a gente também escuta muito falar que de Gênesis e Apocalipse vai falar do plano de salvação, vai revelar Jesus. Isso, a história da salvação é a Bíblia toda. Isso. E aí, gente, essa dica é muito importante no sentido de quando você estiver lendo, tente sempre buscar por Jesus, mesmo que o livro não fale diretamente e mencione diretamente. O que é que acontece? Na Bíblia, a gente lê muitos fatos, né? Uhum. Fatos históricos, poemas e etc. Profecias. Só que a história em si só, solta, não é capaz de levar o quê? Salvação. E a gente sabe que é o plano de resgate de Deus para todos nós. Vou dar um exemplo. Você está lendo o profeta Zacarias. Onde é que eu vou encontrar Jesus em Zacarias? Você chega em Zacarias 9. Você está lendo lá. Aí vem. Eis que venho sobre ti, montado no jumento, filho de jumenta e tal. Era profecia sobre Jesus. Isso. Era Jesus que estava vindo para entrar em Jerusalém, domingo de Ramos, agora foi profetizado por Zacarias, ou seja, está lá atrás, centenas de anos atrás. Mas Jesus já está ali. Exatamente. E não só nas profecias, mas nos tipos, nas figuras que a gente pode associar a Jesus. Que é um bom exemplo no livro de Ruth. Tem 4 capítulos. Boaz, ele foi o resgatador. E ele foi resgatador a partir do quê? De uma lei, a lei do levirato. Então, gente, a lei do Senhor é aquela que nos protege, é aquela que nos leva mais perto do plano inicial de Deus. E aponta para o Messias. E aponta para o Messias. Então, Boaz foi o resgatador de Ruth, né? Porém, Jesus é o nosso resgatador. Olha que lindo. Muito bem. E a última dica, gente... Essa é uma excelente dica. Vamos lá, Ju. Faça perguntas no texto e procure por respostas. A gente aqui quer compartilhar com vocês um método de leitura da Bíblia. Olha, hoje a gente vai estender mais um pouquinho, porque a gente vai dar um método agora, uma dica muito boa para a leitura devocional da Bíblia, ok? A partir de agora, preste bem atenção, é o método COMA. C-O-M-A. Por que esse nome, Ju? Contexto, observação, mensagem e aplicação. Contexto, observação, mensagem e aplicação. Mas para a gente não ficar só na teoria, o que é que a gente quer fazer agora, amor? Pegar um texto e aplicar esse exercício. Então, se você viu esse vídeo até agora, permaneça até o final, que a gente vai estudar junto uma passagem da Bíblia. Lucas 22,
dos versículos 39 ao 46. É Jesus no Getsêmani. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que vocês estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Amém. E aí, como é que a gente vai... Isso foi a nossa leitura de hoje, nossa leitura devocional. Como é que a gente vai aplicar o método Coma aqui? E a gente vai fazer junto com vocês, porque a gente não preparou isso antes, né, amor? Para Não, fazer de jeito juntinho, nenhum. para É vocês agora. verem que é algo simples. Com o texto, que é o Czinho do Coma. Que contexto é esse? É uma história, uma narrativa, Isso. é um poema, é o que isso? E a gente sabe que a gente É um lendo o quê? O mandamento. Evangelho. É o Evangelho, o Novo Testamento, o drama daquele momento, a tensão que a gente viu agora na série Caminhando, a Caminho da Cruz, o contexto daquele, eu falei muito sobre isso, aquele ambiente de tensão, era esse aqui, o ambiente. A caminho da cruz, né? Como Porque eu se falo. você chegou aqui, você já leu antes. Você já leu antes. E antes você já viu todo o contexto que está E envolvendo aí você isso. começa a lembrar que Jesus foi anunciando que ele iria para a cruz. E aqui é o ponto, assim, o ápice, né, É amor? o começo, É o começo da jornada, caminhada né? para a cruz, exatamente. Então aí você anota esses pontos e fica com isso em mente. Você já tem um contexto da leitura. E aí você vai começar a observar o texto. Há alguma quebra importante no texto? Qual o ponto principal? Ou quais são os pontos principais? Quais são as palavras-chave? Quais são as ideias que são repetidas? Aí você volta no texto e vai vendo. Já na leitura você consegue ver o que se repete muito é a questão da oração, né? Uhum. A oração, ele vou orar, estava orando, mandou os discípulos Pediu para os vigiarem. outros orarem, né? Isso. E aí o que é que acontece? Chamou minha atenção aqui agora também, lendo, uma repetição mesmo, porque Jesus, no começo, ele diz assim, orem para que vocês não caiam em tentação. E quando termina, ele bota, levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Vejam a ênfase, como a oração nos repetição. sustenta para não cair em tentação. Mas aí a gente vai para a Lembre-se que mensagem. Jesus estava com os 11, os 12, os 11, né? Porque Judas vinha depois. E ele se afastou daquele grupo, Levou um grupo menor. levou só um pequeno grupo para E orar depois com se ele. afastou desse pequeno grupo. Depois ficou só. Aqui diz que ele foi a distância de um tiro de pedra. Não sei quem foi que jogou essa pedra, mas ou seja, isso é uma expressão da época. Foi ali um pouco, se afastou um pouco. Às vezes a gente precisa se afastar um pouco para ter um tempo com Deus. Às vezes a gente não consegue ser dentro do ônibus, ler a palavra, quem sabe, para orar. Tudo isso faz parte do contexto de um momento de oração que Jesus passou sob tensão. É verdade. E aí você entra na mensagem do texto. Como esse texto se relaciona com outras partes do livro, como essa passagem se relaciona com Jesus, aqui no caso o Evangelho nem tem para onde ter dificuldade de identificar isso, né? O que nos ensina sobre Deus, como podemos resumir essa passagem com as nossas próprias palavras. Então você lê e você começa a resumir na sua cabeça como se você tivesse que explicar para outra pessoa. Então, no momento de tensão que você está, você quer a ajuda de Deus, né, na sua oração. O texto diz que Deus enviou um anjo do céu para lhe confortar, porque ele estava tão angustiado que teve gotas de sangue, etc. Alguns manuscritos incluem isso aí. Então, o que significa? Que Deus está conosco nesse momento de oração. Aleluia. Nós Deus estamos com Emanuel. Ele. Deus presente no nosso momento de leitura da Bíblia. Né? Lindo. Que passagem rica, né? E aí o ponto A, o último, né? Que faça algumas perguntas de aplicação. A de aplicação Não do pode texto. deixar de existir Essa isso. é a parte mais Isso não é importante. só informação. Leitura para informação não gera transformação. Isso. Não gera. Tem que aplicar. Gente, sabe como é que a gente cresce espiritualmente? Deixando a palavra penetrar e fazer a boa obra em nossa vida.
nos permitindo ser alguém em construção e reconstrução dia após dia. Então, as dicas aqui para aplicação. Como essa passagem desafia ou confirma meu entendimento? Existe alguma atitude que eu preciso mudar? Como essa passagem me chama a mudar a maneira como vivo? Por isso é nessa parte que a gente aprofunda. Você acabou de resumir e aí você vai versículo por versículo e diz, poxa vida, quantas vezes eu senti um chamado de Deus para vigiar, para me pôr num posicionamento de oração e intercessão, mas eu acabei não tendo esse tempo de oração, acabei não entrando naquela reunião de oração que eu tinha me programado ou que tinha me comprometido de participar. Então, como é também aqui que eu posso aplicar a confiança em Deus? Porque muitas vezes a gente ora querendo que seja feita a nossa vontade, mas sempre lembrar que a vontade de Deus é a boa, agradável e perfeita na nossa vida. Então, como eu consigo render a minha vontade à vontade de Deus? Isso. Tanta coisa. Está aí que a nesse gente pode texto tudo extrair. isso. Está aí esse texto. Veja se você tem feito ou E não. veja como combina com o que Jesus disse quando ensinou a gente a orar com o Pai Nosso. É verdade. Ou Perfeito. seja, tudo está assim, ó, amarradinho. Não é fácil, gente, sinceramente. E aqui a gente pode fazer uma oração para fechar esse estudo. Senhor nosso Deus, Pai querido, obrigado. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, nas nossas vidas. Amém, Pai. Pela importância, pela relevância, pela penetração no nosso dia a dia. Que a gente possa ter uma aproximação da Tua palavra com aplicação para a nossa vida, com observação, com entendendo o contexto, Senhor, a mensagem. Que isso seja uma leitura devocional na nossa vida. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. E que a bênção do Deus Onipotente, do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja sobre todos nós, hoje e eternamente. Amém.